Eu queria duas coisas com esse documentário. A primeira é fazer uma homenagem, um agradecimento para a Ana de 14 anos, que nunca duvidou, que se doou 100%, que acreditou e sonhou. E a segunda é inspirar as pessoas. Porque se eu conseguir, se eu realizei meu sonho, se eu estou aqui hoje vivendo momentos que eu nunca nem sonhei, que foram muito melhores do que eu podia sonhar, qualquer um pode. Não importa como você foi criado, as suas condições, as dificuldades. Se você ama o que faz, esse amor vai te fazer perseverar e você vai chegar lá. Tomorrowland tem como tema o reflexo do amor. Entre quinta e sábado se apresentam 160 DJs, como a Ana de Amparo, interior do estado. Ela já foi a atração do Tomorrowland da Bélgica, mas será a primeira vez na edição brasileira. Mano, eu tô ansiosão pra caramba. Mano, tô, ansiosaço. Obrigado, viu? Pô, acabei de chegar de Lisboa, agora é hora. Vou direto visitar minha família. A gente se vê. Que alta! Tanto tempo, menina! Você tava dormindo assim, ó. A Ana Lídia era mais calma, que parecia que não tinha um caminho a seguir. Ela jogava vôlei, desistiu do vôlei quando o pai abriu a discoteca. Na época era discoteca, agora clube, né? Mas desde criança, tudo que ela fazia, ela sempre fez muito bem feito. Desde a gente jogar vôlei na rua, ela era melhor. A gente tem uma amiga nossa que fala que ela dormia em todas as aulas, que a única aula que ela ficava acordada era a aula de inglês, porque de noite, ela tinha 13, 12 anos, eu lembro que a gente dormia junto, e eu dormia escutando o barulho do teclado. Tipo, eu tinha que acordar às 6 para ir para a escola, ela com 12 anos, às 5 da manhã ela estava no computador, com o fone no último, e ela jogava vôlei, ela era a melhor do time. Inglês é a única aula que ela ficava acordada, ela era a melhor da sala. Então, acho que tudo que ela se propõe a fazer desde muito nova, acho que mesmo dela sem ter essa consciência, ela sempre fez muito bem feito. Antes do vôlei tinha o patins. Eu amava andar de patins, eu amava patinar. E eu acordava e eu colocava patins e eu ficava até a hora de dormir. Talvez eu até dormi já de patins. Então, essa devoção é para tudo que eu faço. E aí, eu descobri o voleibol, talvez com 9 anos. 10 anos eu comecei a jogar vôlei e assim, foi uma paixão total. Eu comecei até os 14 anos, assim, eu evolui de uma maneira doida, eu ganhei a melhor jogadora da cidade. Eu comecei a fazer alguns testes para jogar profissionalmente, mas nunca aconteceu, né? Mas também eu acordava com a bola de vôlei, jogava sozinha com a parede, eu treinava à noite, treinava de dia, qualquer oportunidade eu estava ali jogando voleibol. Então era uma devoção. Eu dava tudo, era um amor, uma paixão, uma devoção, tudo para o voleibol. Que toda essa energia passou para a música. Quando eu tinha 14 anos, comecei a frequentar o clube e essa coisa se abriu para mim, né? Esse mundo da discotecagem, da produção musical, se abriu para mim. Eu meio que transferi uma coisa para outra.
casa do meu pai, que é onde é a casa meio que da família, a gente montou na parte de baixo, no porão da casa, uma salinha que a gente usava para fazer os ensaios, para treinar. Então tinha 2 toca-discos, 2 MK2, na época eu acho que era 2 100S, 2 CDJs, e tinha a estrutura de som de casa noturna quase, a gente fazia o telhado da casa vibrar, tá ligado? E eu lembro que ela chegava da escola e ela passava de 8 a 10 horas todos os dias tocando, mixando. Quando eu fiz 14 anos, eu sempre quis ir pro clube, porque eu via minha tia, minhas primas mais velhas, sabe, indo pra casa pra ir na Six, porque a Six era o acontecimento da cidade, que era o clube do meu pai. E aí com 14 anos, meus pais me deixaram começar a frequentar o clube. E, claro, tinha segurança de um lado, do outro, assim, mas era super estressante, porque eu queria ficar sozinha, explorando mais. Eu comecei a frequentar o clube e eu amava, eu ia toda sexta e sábado, eu estava lá, então eu estava sabendo tudo que estava acontecendo. E teve um dia que eu fui reclamar, não reclamar, né? Eu fui levar a atenção do meu pai que o DJ residente estava tocando as mesmas músicas na mesma ordem toda semana, porque eu estava lá, né? E era na pista de que tocava música brasileira. E eu até lembro, ele tocava, às vezes era Djavan, depois outra música do Djavan, depois aquela ordem ficou ali na minha cabeça. E eu cheguei pro meu pai e falei, esse DJ tá tocando as mesmas músicas, na mesma ordem, tá super... Você tem que conversar com ele. Aí meu pai me disse, por que você não vai lá e tenta? Vai, se aventura aí, tenta ver o que você faz, né? Por que você não vai lá e toca você mesmo? Na época eu tinha os clubes, e os clubes nossos eram os clubes de ponta. Quem fazia frente com os nossos clubes era só São Paulo. E nesse meio tempo tinha muita atração e eu queria bolar alguma coisa diferente. Falei, eu tinha que... Uma coisa que não tinha em clube nenhum. E essa época, por exemplo, cabine, DJ, era um setor extremamente machista. Falei, caramba, aí que veio essa ideia, por ser um extremo. Falei, já pensou uma mulher tocando? Porque era impossível. Eu também fazia som, não imaginava que uma mulher pudesse... ser um DJ de um clube naquela época, anos 90, o pessoal sabe disso, da época sabe que até hoje a gente sente que é um preconceito que é um absurdo. Eu falei, tá bom, eu vou. Tipo, eu não fiquei, será? Aí, eu não titubeei nem por uma vez, eu falei, tá bom, eu vou. Em 2 semanas eu tinha o meu playlist pronto, eu aprendi a mexer nos equipamentos ali, os DJs do clube me deram mas assim, nada, não uma técnica de mixagem super apurada, eu estava mais trabalhando com volume, mas eu sabia mexer no CDJ, no mixer, e em 2 semanas eu estava tocando para 1.500 pessoas. Mas eu acho que quando o pai abriu a discoteca e ela começou a tocar, tocava axé. Eu bordava as roupas dela de Olodum com pedraria, era muito legal. Mas só que ela fugia do axé e ia visitar, porque eram vários ambientes. Tinha jazz, blues, e ela ia visitar sempre o ambiente de música eletrônica. E eu acho que foi aí que ela descobriu, ela começou a se interessar. E como o pai tinha muito equipamento, ela começou a treinar em casa, treinar. Era dia e noite, ela respirava música naquela batida ali. Até que em 2006 eu conheci o Eba, que é o meu atual namorado, não sei, marido. A gente nunca casou, mas a gente tá junto há 17 anos. E ele é um super engenheiro musical, produtor, DJ. E ele me deu o Ableton Live de presente em 2008 e começou a me ensinar a produzir. A gente morou ele morou uns 4 anos na República Tcheca, mas eu morei 1 com ele. E ele estava trabalhando no estúdio lá e ele me ensinava várias coisas de dia. Ia trabalhar e à noite me dava mais uns toques, mas foi por causa dele que eu fui fundo. Porque até então eu estava ali paquerando a produção, mas... ainda não tinha feito nem curso nem nada, ele me deu o Ableton de presente, comprou pra mim e começou a me ensinar. E aí que tudo começou, foi em 2008, eu comecei na produção musical. Tá bom o volume, será? Quer dar um último recado, última mensagem? Bom, obrigada, é um prazer estar aqui com você. Desde que eu comecei a tocar, o Camilo é essencial na cena da música eletrônica brasileira, como DJ, como jornalista. Não, o prazer é meu, puxa, super obrigado, muito, muito legal estar aqui, é um privilégio, uma honra ter você aqui e foi incrível.
Obrigada. Obrigado mais uma Obrigada, vez. gente. Tá bom? Vou tentar fazer meu logo novo, que eu não sei. Não deu. Gente, como assim? Eu tava aqui perto, te vi postando, tinha um compromisso, que eu remarquei pra depois de jantar. Falei, cara, tem que ver a Ana. Ai, meu Deus. Ó, gente, ele tá filmando, você pode falar isso? Que você separou seu compromisso? Eu tinha um compromisso, um jantar, remarquei o compromisso pra depois de A jantar. pessoa, você falou a verdade pra pessoa. Não, disse que o compromisso era agora e eu tenho que chegar atrasado. Falei que o jantar remarcaram pra antes e troquei. Você devia ter entrado aqui, hoje tá fechado, não pode. Não, você não sabe. Eu vi onde era e eu tava 10 minutos caminhando daqui. Uhum. Aí eu vi os banquinhos, falei, cara, dá pra ver. Sorry. A gente se vê na próxima. A próxima vez você me manda Trouxe chocolates pra Que legal. adoçar Ai, essa sua jornada. gente, obrigada pelo carinho. Obrigado a você. Tchau. Gente, teve uma época que a gente viajava mais junto, ela é minha manager, como vocês sabem, Letícia. E sabe quem? Tour manager. Eu sou tour manager, ela é... Eu sou muito ruim Eu tour manager ela. Ela fica me dizendo o que fazer. Letícia, estamos atrasadas. Letícia, check-in. Uma vez a gente perdeu um voo junto, na frente do gate. Exato. Como? Eu nunca Depois foi entendi Tomorrowland. como as pessoas perdem Foi voo Tomorrowland. dentro do aeroporto. Também não. Aí a vida me Perdemos. mostrou O que bonito. acontece? Como faz símbolo de rave? Então a gente tá a caminho do Tomorrowland. Primeiro de 3 dias que eu vou tocar. Hoje é o palco Essence, back to back com Ida Engberg. E tá chovendo. Puta, choveu muito. Choveu muito. Eu conheci a Ana pela primeira vez no Amsterdam Dance Event, que acontece em Amsterdão, em outubro de 2013, com a manager dela na época, que era a Monique. As nossas famílias se juntaram, né? Porque a tia dela é a esposa do meu tio. Então foi todo mundo meio que criado juntos, né? Em Amparo, na fazenda. E aí ela vinha, eu morando na Europa, eu sou brasileira, mas eu moro na Europa desde que eu tenho 14 anos. Então eu fiz a ponte da Ana entre o Brasil e a Europa. Então ela vinha, ela ficava comigo no meu apartamento em Londres. Eu tinha um carrinho verde, eu botava ela dentro do carro e aí levava ela para as festas. A gente batalhou, né, Ana? Porque a gente... Eu tava falando outro dia que tipo, foi um trabalho de pouquinho em pouquinho. A gente não teve nenhum shortcut. Não teve nenhum... Ok, você ganhou um bônus, passe para a 5ª fase. Não, a gente fez a primeira e meia, a segunda e meia. Então, pouquinho por pouquinho, conquistando cada pedaço. Eu acho que isso faz até... Não, eu não gosto da no pain, no gain, tem que trabalhar horrores para conseguir, não. Mas cada trajetória é uma, e eu acho que a nossa trajetória, assim, fez com que a gente ficasse mais unida, desse mais valor a tudo que a gente conseguiu. Helicóptero? Bom. Eu tô indo pro Tomorrowland agora porque eu toco hoje, e você provavelmente deve estar dormindo. Eu vou te deixar essa mensagem que talvez hoje você consiga fazer. Eu tava ouvindo a música várias vezes e eu acho que o vocal, antes do breakdown, a gente tem que tirar. Porque eu acho que a entonação dele, eu acho que tá um pouco... não tá certo ainda. Vamos fazer assim, tira o vocal antes do breakdown e deixa... O breakdown tá perfeito ao momento que você usa o vocal. E aí a volta também do drop fala ruim. Se você conseguir fazer isso hoje, a gente já pode talvez postar a música amanhã e tocar no main stage amanhã. Tem como você fazer isso hoje? Se você pegar esse nada tempo, é isso que eu queria falar. Eu ia te ligar pra falar, mas é isso. Tira todo o vocal antes do breakdown e só deixa a parte mais importante, que é Love's Calling You Home. E aí, deixa essa parte, aí a volta e aí a gente toca ela. É o vintage. A gente tá fazendo outra... Não, mas a gente vai a gente bate ali na porta. A gente bate. A gente vai colocar no peito. Coloca aqui, ó. aqui. Cauê, o O pessoal adesivo. não quer que abandona ele, ele fala assim que... A gente tá 1 hora e a gente andou 100 metros. Então a gente tá discutindo a possibilidade de ir a pé. Eu acho que a gente vai a pé.
são 9 quilômetros. E daí, 9 quilômetros, a gente vai chegar muito mais rápido também. A expectativa grande, depois de 8 anos. São 8 anos esperando por essa entrevista. E eu vou falar isso já lá no começo. 8 anos e expectativa alta porque é a Ana, né? Exatamente. Rainha do techno brasileiro. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. E vai ser uma entrevista incrível com você. Dancing till we die. We are believers, trapped in raver, a fucking great beaver. A gente acabou de receber a notícia que o Tomorrowland foi cancelado, o segundo dia. Choveu muito ontem e estragou a estrada, congestionou tudo. E eles decidiram anular hoje para fazer os reparos necessários para amanhã todo mundo ter uma experiência melhor, né? Eventos climáticos agora em festivais são inesperados, né? A gente tem que também compreender esse lado. É. Mas amanhã eles estão lá se matando, né, para ter o terceiro dia. Então, amanhã back to back com Vintage. Vai ser. Mas é triste. E é triste porque a gente conhece a galera da produção daqui. E Monique é amiga, tipo, anos e anos de várias pessoas que estão trabalhando aqui no Brasil. A gente conhece bem a Isabel, acho que tá todo mundo aqui, tá todo mundo assim, cara, desolado. É, a gente conhece bem o time da Bélgica. Nossa, eles trouxeram 60 pessoas pra cá. Trouxeram 60? 60 pessoas. Eu acho que a pior notícia que você... Cara, como a gente vai cancelar um evento desse? É. Fora os sonhos de tanta gente que tá ali. Tem gente que só vai sábado, tem gente que trabalhou o ano inteiro pra estar ali, aquele sábado, e isso acontece, mas cara... É isso. Coisas da vida, né? É imprevisto. Eu também produzi música pra estar nesse main stage, fez coisas especiais, fazendo um documentário, foi cancelado e assim, faz parte, a gente planeja uma coisa, mas às vezes não sai como a gente quer e a gente tem que ir com o flow. Faz parte da férias. É o João da Fã vai entrar. Que bom, Tudo bom? Boa noite. Porque na época que eu comecei a tocar era só vinil, tipo, ninguém tocava muito com CDJ, música eletrônica, techno, trance e tudo mais. E aí eu comecei a aprender a mixar, né? Então tinha que começar, comprava, experimentei com muitos estilos primeiro, progressive house, drum and bass, house, tech house, até que me encontrei no techno e fiquei no techno por muito tempo. Eu me lembro que, como eu te disse, minha família nunca deu muito dinheiro, e aí eu tinha dinheiro para comprar 4 discos, sabe? Então eu ia até São Paulo, pegava um ônibus, viajava 2 horas e meia, ia na Galeria do Rock, eu lembro, na B-Side, na Techno Records na época,
ouvia horas e horas de horas de vinil para voltar com 4. Então, mas assim, para mim, a gente fala isso agora, parece um esforço, mas na época era maravilhoso aquilo que eu estava fazendo. Por isso que eu falo o quanto é importante você gostar do que você faz e você gostar da tua jornada, porque às vezes você conta isso para uma pessoa, a pessoa fala, nossa, que perrengue, nossa, como você passou momentos difíceis, mas para mim não era. Para mim era o acontecimento. Estou indo para São Paulo comprar 4 discos e eu vou voltar, vou mostrar para todas as minhas amigas, entendeu? Aqueles 4 e ninguém podia falar. Aí eu chamava a Solange, chamava minhas amigas e tocava os 4 discos para elas. Ninguém podia dar um pio. Na época que a Ana Lídia começou, mulheres não seguiam tanto. E também era um tabu. Porque eu lembro de um acontecimento com a minha mãe, porque minha mãe morou comigo até ir embora, né? E a minha mãe ia de Amparo para Pedreira, que é a cidade vizinha. E um dia minha mãe chegou e falou, ai, minha filha, hoje eu encontrei as minhas amigas na rua e uma delas me perguntou o que meus netos faziam, né? Um estuda, tal. Aí perguntou da Ana Lídia, que a Ana Lídia era mais velha, o que ela faz? A minha neta é DJ. Aí ela falou assim para minha mãe, por que a senhora não fala para ela arrumar um emprego, né? Um serviço para ela fazer? E minha mãe chegou em casa e falou isso, né? Eu falei, mãe, o sonho dela é esse, esse é o sonho dela, nós vamos lutar por ele, né? E aí a vida da gente começou na madrugada, na rua, eu levava ela para todo lado. Eu lembro de um agente meu me dizendo assim, cara, a sua música nunca vai funcionar. Gente, só para vocês saberem. E ele me disse isso. Então, assim, é muita gente que não acredita em você e você tem que ter aquela autoconfiança. Você tem que acreditar em você, você tem que escolher você primeiro. E aí as pessoas, sabe, as oportunidades vão chegar, mas é muito não que a gente recebe, é muito o desencorajamento, você tentando mostrar seu trabalho, não tem espaço para tocar. Gente, será que eu vou conseguir pagar meu aluguel mês que vem? Sabe, também minha família nunca foi rica, então foi sempre assim, sabe, difícil, até você ter o espaço, até você ter, sabe, um fluxo maior de gigs e tudo mais, é esse medo, será que eu vou conseguir? Será que um dia eu vou ter um espaço? Sabe? Será que? É só você sonhando e tendo que acreditar. Eu tô refletindo muito sobre a minha vida nessa vinda pro Tomorrowland, porque tá sendo o fechamento de um ciclo. Esse é o sentimento que eu tô tendo, essa é a energia desse momento, é o fechamento de um ciclo que começou quando eu tinha 14 anos, explorando o mundo da música e ainda está acontecendo, mas agora minha família está toda aqui, então eu estou refletindo muito sobre mim, sobre a minha personalidade antes da música até, que é uma coisa que eu não faço normalmente, eu não fico olhando para trás e vendo as coisas que eu fiz e sabe, e ponderando tudo, eu não faço isso, eu sou uma pessoa que eu não tiro muita foto, eu não mantenho arquivos de fotos, sabe, eu tô num lugar, eu tiro foto, depois eu apago tudo. Eu não gosto de acumular coisas, eu gosto de experimentar e deixar ir. Eu não guardo bagagem. In my life. Vai virar meme, eu amo. A segurança falou assim, meu, o que é essa louca? Olha isso! Eu vi, é maravilhosa. Ué, é só ninguém fazer nada. Isso aí é... Apaga, ô Letícia. Eu vou postar. Eu vou postar isso. Essa é a mãe. Posta, publicou o irmão ontem na pista, tem que publicar amanhã. Bora lá, gente! Queriam tirar minha mãe do festival. Gente, como assim? Peraí. É a Rê aqui? Quem que é essa pessoa abraçando ela? Ela, tipo, segurou ela para poder dançar. Ainda bem que eu não vi isso lá de cima, porque é meio desconcentrar.
E aí chegou uma época da minha carreira, em 2015, 2014, que eu estava me sentindo um pouco limitada aqui no Brasil. Eu ia na minha agência apresentar uns projetos, ninguém se interessava muito, sabe? Eu senti que os clubes aqui, os promoters estavam meio que querendo buscar sempre a mesma música. Nossa, parece que passa um filme, né? Porque eu lembro muito, assim, das dificuldades que a gente passou com relação a bookings no Brasil. Ela sempre teve um som muito original dela, né? E ela nunca aceitou mudar. Então, assim, o mercado brasileiro, durante um bom tempo, ele não entendia o que era a Ana. E eu lembro que uma das minhas músicas, chamada Keep Going, foi a que uma galerinha começou a tocar e foi o que me trouxe minha agente na Europa, a Letícia, que o Cavé do Pleasure Craft estava tocando bastante essa música, e ele era da mesma agência que a Letícia trabalhava. A Letícia é brasileira também, mas não foi por isso que a gente se encontrou. Ela saiu do Brasil com 14 anos. O Cavé estava nessa agência e falou: olha, tem uma brasileira, cara, ela tá fazendo umas músicas muito legais, uma DJ muito legal, vou te apresentar, o que você acha? Ela falou: não, quero conhecer. E cara, a gente se deu super bem, a gente começou a trabalhar junto e foi aí que minha carreira... Me levou a ser fã da Ana. Ano passado eu estava com o meu grupo de amigos, a gente já conhecia as músicas da Ana, mas era o primeiro set que a gente via dela na X, em Curitiba, do ano passado. E aí, tava com o meu grupo de amigos e tava muito frio, tinha chovido, tava tipo uns 4 graus. E a gente curtindo muito o set dela. Aí quando ela tocou a música Forever Rave e chegou na parte do Fucking Ravers, a gente se olhou assim e meio que decretou que ali ia ser o nome do nosso grupo. Foi muito legal, a gente se olhava e falava tipo, We are Fucking Ravers, porque pra aguentar tudo que a gente aguenta nas festas, frio, chuva, lama, e muitas pessoas acham que a gente é meio maluco, mas é por amor à música, muito amor à música, assim. Cara, a Ana pra mim é um exemplo de mulher foda dentro da música eletrônica e eu acho isso incrível, eu acho que ela entrega muito, ela é uma referência maravilhosa para as mulheres. Em 2020 eu tive uma depressão muito forte, eu acho que acometeu todo mundo, né? De uma maneira bem inesperada, ela apareceu na minha vida com uma música. Eu ia dormir escutando, porque era uma música que me acalmava, sabe? Com tantos pensamentos de ansiedade, depressivos, de tantos pensamentos assim. Toda vez que eu escutava essa música, eu conseguia dormir. Não pela música em si, mas tipo, eu começava a viajar. Eu começava a imaginar tempos melhores na minha vida, através da música dela. Porque era uma música que me trazia esperança, uma música que me trazia paz, né? Que é a música Voyages. E eu começava a imaginar tempos melhores na minha vida. E eu ficava torcendo e esperando que o momento certo, a hora certa, a minha saúde, a minha sanidade mental ia chegar. A gente tá no estúdio, eu tô no estúdio fazendo música, eu não tenho um goal sabe? Eu tô lá me expressando, tentando traduzir as minhas emoções em sons. Eu não tenho ideia como isso vai afetar as pessoas. E quando a gente recebe esse feedback das pessoas, é muito uau. Isso que me dá o gás. É saber que a minha música está afetando, alguém de maneira positiva, está abrindo o coração, está aumentando a frequência. É isso que me dá o gás agora. Você diria para Ana de 14 anos, hoje? Cara, Ana, você é muito foda. Eu queria te agradecer muito. Estou muito conectada com ela. Eu não sei de onde vem tanta coragem dela. Tanta coragem, tanta devoção, eu não sei, cara. Você é muito foda mesmo, eu te amo. Obrigada. Você proporcionou tudo isso pra gente. Foi você. A gente foi tanto criticado, tanto humilhado por a gente acreditar num sonho. E eu fechei meus clubes, sem ninguém
E hoje ver você tocar nesse festival é um sonho realizado. É só isso que eu tenho que fazer. Muito obrigado, Ana. Valeu a pena esperar. É muito gratificante, sabe? Eu acho que é um amor que não cabe, assim, você olha e eu acho que ver o que ela sente é o que preenche a gente. Pela toda a dificuldade, eu acho que não a dificuldade que foi para isso, para ela não foi a barreira maior. Mas é saber o que ela faz por amor. Minha avó, ela tem até um vídeo que ela dá uma dica pra Ana, assim, pra ela sorrir, porque ela sempre foi muito tímida, né? Ela sempre foi muito tímida e mais fechada, mais... Imaginando, tô chorando já. Minha avó falando, né, você tem que sorrir, você tem que fazer joia pra galera. E vendo a presença de palco da Ana hoje, né, e como ela se solta, ela se liberta, a minha avó, e onde ela chegou, a minha avó ia estar muito orgulhosa dela, com certeza. A Doridalina. Espero que essa história inspire de alguma maneira para você acreditar nos seus sonhos e batalhar por ele e não desistir. Quatro pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo acredite na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé, eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus, eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo, eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso e eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão pro paraíso. Nosso mundo tá doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então por que não fazer do respeito também uma religião?